dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que você esteja nos ouvindo. Estamos aqui na quarta temporada de Ouvecast. O ouvidor pergunta, o especialista responde. E a nossa convidada de hoje é especialista em comunicação, doutora Luciana Bertacchini. Ela que, além de fonoaudióloga, ela exerce a função de conselheira na ABO Nacional e é a vice-presidente da Seccional São Paulo. Além disso, ela é mestre em distúrbio da comunicação pela Unifesp e doutora em bioética. Doutora Luciana, mais uma vez aqui, uma satisfação muito grande contar com a senhora nessa nossa empreitada aqui dos Ouvecasts. Tudo bem? Como vai? Tudo bem, doutor Javier. Muito obrigada pela gentileza do convite, bem como a todo o Tribunal Regional do Trabalho aí do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Obrigado, doutora Luciana. Doutora Luciana, no episódio anterior, nós falamos de alguns temas envolvendo comunicação, assim, introduzindo o tema, né, nesse novo seriado, e no finalzinho a gente falou sobre empatia, comunicação empática, enfim, como é que a gente pode, então, como diria eu, assim, através da comunicação, como é possível a gente demonstrar empatia nas nossas relações, principalmente aquelas relações mais próximas, interpessoais? É um tema que foi muito falado, né, doutor Xavier, principalmente na época da pandemia, né, em função dessa sensibilidade que as pessoas devem ter em relação às outras, diante das dificuldades e das restrições, né, do isolamento muito mais físico do que social. Inclusive, até alguns especialistas, né, na área de comunicação não gostam da expressão isolamento social. Eles falam que as pessoas viveram isolamentos físicos, mas não necessariamente sem a conexão social. O grande problema é que isso também veio junto, né? Muitos deixaram de se comunicar como se comunicavam antes, porque a presencialidade permite, né, que nós nos comuniquemos da forma mais abrangente possível. E nem todos tinham aquele traquejo para as redes sociais, para as plataformas eletrônicas. Isso foi gerando uma sensibilidade em relação ao humano também, né? Como que as pessoas desejam, como é que as pessoas estão sendo acolhidas e como elas estão sendo assistidas. Então, veio dessa primeira reflexão a questão de entender as individualidades. Né? Perfeito. Então, uma frase que se fala muito quando o assunto é empatia é se coloque no lugar do outro, não é verdade? Né? Isso. A gente meio que aprendeu através dessa expressão. Errada de forma nenhuma, ela não está, mas ela é mais abrangente do que isso, porque a gente tem que compreender, não só se colocar no lugar do outro para sentir o que ele sente, porque eu vou invadir um espaço que não é meu, que não é a minha história, não é a minha biografia, a forma como eu vejo o mundo, não. Mas é compreender exatamente como ele tem o seu ponto de vista sobre as coisas que ele vive, sobre a visão de mundo que ele tem, as crenças, o aprendizado que ele teve, a compreensão, não é, de informações. Então, eu tenho que ter o respeito pela percepção do mundo do outro, que envolve as crenças, mas também envolve algo muito precioso, que é o conteúdo emocional das pessoas. Tem um estudioso, o Dr. Xavier, que eu gosto muito, ele é pedagogo francês, ele é um pedagogo francês, e ele fala que na empatia nós temos um exercício que, como se fosse uma ginástica sensorial, de suspender um pouco o nosso ego, aquele nosso sentimento de domínio das situações, e abrir um espaço genuíno, legítimo dentro de nós para uma escuta. E ele associa, olha que bacana, a empatia com a comunicação, que é o nosso tema. Né? Então, ele fala que ela é uma capacidade intuitiva de partilhar e compreender a outra pessoa. É uma forma de comunicação não verbal, é assim que ele define a empatia, não verbal de intersubjetividade, ou seja, eu tenho que ter isso é puramente nosso, só do ser humano, é uma faculdade profundamente humana de entrar em ressonância com o outro, perceber as expectativas invisíveis, né, e escutar as necessidades inaudíveis, né? Acolhendo os desejos, acolhendo os apelos sigilosos. Então, esse é um espaço muito precioso que junta, aproxima a comunicação com a empatia, porque é o momento em que eu realmente vou considerar o outro na sua história de vida,
abrir dentro de mim um espaço legítimo, verdadeiro, de uma escuta que vai abrir espaço para que eu não julgue o que a pessoa vai falar, né? Para que ela possa pôr um ponto de vista que é diferente do meu, e que eu não fique dentro da minha cabecinha toda hora elaborando uma resposta, né? Porque o nosso papel ali não é de confrontar, ou de antecipar, ou de aceitar ou não aceitar, é de compreender o ponto de vista dessa pessoa. Isso facilita muito, doutor Xavier, a condução da comunicação, porque eu não levo para o lado pessoal, muitas vezes, né? Eu vou observar mais um fato, eu vou observar o sentimento da pessoa e um pedido indireto que venha através desse bate-papo, onde eu estou sendo empático. Então, é bem interessante. Agora, vamos lá, não é uma Uhum. situação que eu nasço com ela, não. Eu tenho que praticar. Tenho que ter na minha cabeça, não vou dizer um roteirinho, porque isso a gente não vive de script. Eu estou falando de algo que seja muito genuíno, natural, mas a gente tem que pensar nesses pontos, né? Pensar que eu tenho que suspender o meu ego e ampliar o meu nível de atenção. A gente falou disso no podcast anterior, como é Isso. difícil dar atenção para as pessoas, né? E dar atenção significa eu estruturar minha resposta. Porque a gente fala tanto da escuta, tá bom, eu escuto, mas qual é a resposta que eu vou dar? Eu tenho que estruturar essa resposta. Se eu não for empático, eu não estou pegando realmente o que a pessoa talvez esteja querendo me passar. Então, esse é E, um encontro, né, da empatia com a comunicação. e a gente pode colocar a comunicação assertiva em que contexto nessa trama que não é simples da empatia? Comunicação assertiva é também outro conceito, né, que as pessoas vêm falando muito, inclusive no mundo do trabalho. Olha, a comunicação assertiva, ela tem duas bases, que parece até romântica, mas não é. A primeira é a afetiva. São duas dimensões, uma dimensão afetiva e uma dimensão efetiva, tá? Essa afetiva está dentro do que nós acabamos de falar, que é Isso. o reconhecimento do outro, né? Se sensibilizar com a pessoa que está na minha frente, com aquilo que ela deseja transmitir. Então, eu estou pensando na relação. Até para dizer o que não gosta, né? Tem que ser direto. Exatamente, perfeito, perfeito. Até para dizer o que não gosta. E a gente precisa estar. Lembra quando nós falamos abrir um espaço genuíno? Então, ele tem que ser verdadeiro. E para ser verdadeiro, eu preciso aceitar a pessoa dentro das suas crenças, da forma como ela pensa diferente de mim, tá? Então, tendo em vista essa afetividade, que não é romântico, não, é uma forma de dar pertencimento ao outro, eu associo a isso a forma de estruturar uma resposta. A partir do momento que eu tenho uma escuta cirúrgica, uma escuta bem elaborada, eu vou dar uma resposta. Até tem uma frase bem rapidinha, doutor Javier, que é interessante, que você Uhum. fala, inspire para dar uma resposta inspirada. O que significa, mesmo que você não concorde com o que você está ouvindo, mesmo que a situação não seja tão interessante para o seu ponto de vista, você não pode ir para o confronto desde quando você começa a levar a comunicação a sério nesse ponto, né, de uma escuta afetiva. Então, você precisa elaborar uma resposta inspirando e buscando lá no seu córtex pré-frontal, que é fato, que a neurociência nos traz essa reflexão, sobre respostas bem elaboradas. Então, aí a gente está falando da segunda dimensão da assertividade, que é uma comunicação concisa, muitas vezes convincente, muitas vezes persuasiva, com a Uhum. escolha de palavras certas, de um conjunto não verbal correto e harmonioso. Não adianta eu falar para você, estou muito triste, muito feliz de estar aqui. Não, eu tenho que convencer a minha palavra com o meu banho sonoro, né? E a voz tem um poder impressionante de extensão da nossa personalidade. Então, isso tudo nós chamamos de recursos de expressividade. Vamos voltar lá para a segunda dimensão que eu falei para você agora, né? Aquela dimensão da assertividade, de efetiva consistência. Assertividade significa persuasão, escolha correta das palavras e usar padrões de linguagem bem adequado para o ambiente que eu estou, em sintonia com as pessoas que estão conversando comigo. Então, não vou usar uma linguagem rebuscada num contexto que não comporta. Então, Claro. são detalhes que eu vou dizer para você honestamente, não são detalhes. Fazem toda a Toda a diferença, diferença, claro. com certeza, para a comunicação assertiva.
Você falou uma coisa agora que me suscitou aqui uma dúvida, Luciana. Você falou que assim, a voz, né, a importância da voz, de você verbalizar. Mas é só a voz que comunica ou o corpo também se comunica? Nós somos seres comunicantes, né? Então, tudo comunica. Todos os sinais que você observar de mim, né? Além da língua, além da fala, o conteúdo que nós chamamos verbal e não verbal, né? Ele comunica. E mais do que isso. Mas vamos voltar um pouquinho para essa parte do que você me perguntou sobre a voz. A voz, por exemplo, tá? É uma extensão forte da nossa personalidade, é uma forma como nós usamos a nossa fala. E ela tem traços bem interessantes e associados ao nosso estado de espírito, à nossa condição emocional, vamos dizer assim, e a quem eu quero atingir, de que forma. Então, quando eu estou muito sério ou quero impor, nós vamos usar um tom de voz mais grave, né? As pessoas que querem sensualizar o padrão de fala falam de uma voz mais rouca, com algumas inflexões, né? Aquela pessoa que está muito insegura, Quer ela seduzir com as treme. palavras, né? Exatamente. Então, a insegurança vem acompanhado por um padrão de fala tremer, com a pessoa treme um pouquinho, ela não está segura no que ela está falando. Então, existe uma série de situações que a voz acaba revelando a gente, o nosso estado emocional e a nossa intenção, tá? Além disso, dessa questão não verbal, que é a voz, existem as pausas, que comunicam muito. E eu vou chegar lá no corpo, tá? Que você me perguntou, que é o não verbal. As pausas, elas dão ênfases interpretativas. Então, quando eu digo, eu vou usar um exemplo bem rapidinho, quando a gente fala, olha, nessa sala não é proibido fumar. Quando eu dou uma pausa, quando eu digo nesta sala, ou uma ênfase, é proibido fumar, você pode fumar em qualquer lugar, menos nessa É sala. naquela sala. Menos aquela sala. Se eu falo, nesta sala é proibido fumar. Ou seja, você faz o que você quiser nesta sala, só que proibido, fumar é proibido. Ou nesta sala é proibido fumar, ou seja, qualquer outra coisa não é proibida, menos fumar. Então, essa questão da ênfase é muito interessante porque ela te leva para caminhos perigosos também, que é o da ironia. E isso, né, faz com que o outro não se sinta confortável, vai gerando mal-entendido, vieses que a gente precisa evitar ou arrumar, né? Então, essa questão do não verbal é muito rico, doutor Xavier. E a escolha das palavras, porque palavra tem percepção de valor. Então, quando nós escolhemos uma palavra adequada, ela abre portas. Quando a gente erra na palavra, ela levanta muros. E essa é inclusive é uma letra de música, né? Da Ruth Bebemeyer, quem gosta assim de conhecer, ela fala só sobre o valor da palavra na comunicação humana. Uhum. E nesse sentido, se você está no mundo do trabalho, vira para alguém, né? E fala assim, olha, vamos fazer uma reuniãozinha, diminuindo tudo, usando termos inadequados ou muito superficiais, você perde respeito. Então, a escolha das palavras tem E muito. ainda deixa aquela sensação de tempo perdido, né? Que você participou de algo improdutivo. Exatamente, de algo. Acho que todo mundo um dia já viveu uma Já situação, passou por isso, né? Pois é. não é Quem nunca? verdade? Quem nunca, exatamente. Então, a escolha do verbal, do não verbal e do vocal, sim, é precioso. E o corpo? O corpo abre e o corpo fecha também a oportunidade de comunicação. Se eu tenho uma perspectiva de abertura, eu olho nos seus olhos. Eu não coloco um celular na frente, uma tela de computador, né? Eu vou fechar a porta, eu vou cuidar do meu ambiente, do meu cenário, né? De tudo que diz respeito ao quanto aquele momento é importante ou você tem valor para mim. Então, o não verbal também, né, é o corporal, são os gestos, as expressões e até a vestimenta, doutor Xavier, que é Claro. muito importante. E ela faz parte de alguma coisa que se chama gravitas, que é o quanto eu impacto na vida da pessoa, antes mesmo de me comunicar com ela. Eu queria falar sobre isso. É um tema que eu gosto muito, que se chama presença líder, que tem muito a ver com esse nosso assunto aqui da comunicação. Então, eu já vou deixar aqui o convite, Luciana, para a gente voltar a falar no próximo episódio sobre presença líder, pode ser? Perfeito, Tem muito muita bom. coisa que ainda queria conversar contigo sobre comunicação não verbal, a gente aprofundar mais, que eu acho que é um tema tão atual e moderno. Mas a gente vai começar o nosso próximo episódio falando de presença líder, pode ser? Tranquilo, combinado. Muito, muito Então, tá obrigada. bom. A gente termina aqui, então, o nosso segundo episódio dessa série de podcasts, o Ouvidor Pergunta, o Especialista Responde. A nossa convidada, a doutora Luciana Bertacchini,
vai voltar aqui para continuar tratando de assunto comunicação. E nos tempos modernos, comunicar faz toda a diferença. Bom, terminamos por aqui. Você, se quiser deixar a sua pergunta, pode ir lá no canal da Escola Judicial, deixa a sua pergunta aqui, nós vamos fazer no ar com todo prazer para a doutora Luciana. Não deixe de nos ouvir lá no YouTube da Escola Judicial, os nossos podcasts estão também no YouTube, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcasts, enfim, nas várias plataformas de streaming, você tem a chance de nos ouvir e contamos com a audiência de vocês no próximo episódio. Até lá!